Vamos que vamos, galera, vamos dar continuidade ao nosso curso. Nesse momento nós vamos dar a aula sobre os indicadores que nós utilizamos aqui. Aplicando os indicadores no gráfico, nós vamos dar dois nesse primeiro vídeo, o Trend Quality e o Bull Power. São dois indicadores que eu acho muito interessantes para te confirmar a direção de uma tendência. Acho que a maior dificuldade que um trader tem é identificar a tendência, se ela está forte, se ela está fraca, se tem muito agressor na compra, se está entrando muito agressor na venda, principalmente se ele não tem o olho afiado ainda para o tape reading. O tape reading você consegue enxergar isso daí. Mas se você é apenas um grafista, você está apenas no gráfico, você só consegue ver isso depois que uma vela se forma. E esses dois indicadores aqui, eles são muito interessantes pelo simples fato de que eles conseguem te mostrar uma boa direção da tendência. Pode ser a tendência macro, como pode ser a tendência do momento. Você também consegue ver em um certo período de tempo onde teve uma forte agressão compradora, onde teve uma forte agressão vendedora, e por isso esses dois indicadores eu sempre deixo na minha tela. Inclusive, eles estão aqui nessa parte de baixo da minha tela, ó. Todos dois ali eu sempre utilizo, sempre estão à mostra. Então todos os indicadores que eu for dar para você, eu tenho aqui atrás, eu utilizo, eu olho como parâmetro. E a partir de agora você vai começar a ver o que eu enxergo quando eu olho para essas telas aqui atrás, tá bom? Primeiramente, eu vou deixar o link do Trend Quality para você poder baixar e do Bull Power Colors, tá bom? Esses dois indicadores eu vou deixar aí, você baixa eles e você vai ter que fazer um processozinho para que você tenha ele no seu Profit Chart, certo? Primeiramente, você vai vir aqui em Estratégias, Gerador de Estratégias, você vai vir em Importar, isso depois de você baixar, tá bom? Você baixa ele aí na plataforma, deixa ele lá em Downloads, você vem. Aí você vem nessa abinha aqui, clica em Bull Power, abre ele já vai aparecer aqui para você, você joga para o outro lado e clica em importar. Não vou importar novamente porque eu já tenho ele, tá bom? Mas vamos lá. Depois você abre novamente, vai no Trend Quality e faz a mesma situação. Clica aqui, joga para o lado de cá e importa. Pronto. Somente isso e eles já vão estar aí automaticamente inseridos dentro do seu Profit Chart, certo? Porque o Profit Chart, ele é uma ferramenta que alguns indicadores, os fornecedores é que fecham as parcerias. E então, assim, alguns já têm com facilidade, outros você tem que adquirir, outras pessoas podem te mandar link, etc e tal. Então vamos lá novamente, só para que grave direitinho na sua cabeça. Você vem Estratégias, Gerenciador de Estratégia, Importar, clica na abinha, clica aqui, abrir, joga para o lado, importa, tá bom? Depois você novamente importar, vem aqui, mesma coisa com Trend Quality, joga para o lado, importa, tá bom? Aí automaticamente ele já vai estar na sua lista de indicadores importados, você pode fechar e já fica ok. Agora, como é que nós vamos inseri-lo? A gente insere ele no gráfico, por isso que eu botei o gráfico aqui para poder cobrir toda a tela de Tape Reading, porque não vai ser necessário a gente olhar nada de Tape Reading nesse momento. Vamos olhar apenas o gráfico puro e simples, assim como o seu deve estar puro e simples nesse momento, tá bom? Aí você clica dentro do gráfico com o botão direito, vem nessa abinha aqui, inserir indicador, clica nela, nesse espaço aqui de cima você vai digitar Trend, já vai estar aqui o Trend Quality porque você importou. Se você tentar fazer isso antes de importar, o Trend Quality não vai aparecer aí, tá bom? Então você clica no Trend Quality, e nova janela interna. Não coloca aqui, porque senão ele vai jogar para dentro do gráfico, tá bom? Então você coloca como nova janela interna, que ele vai criar uma janelinha paralela à janela do gráfico, só que vinculada diretamente ao movimento do gráfico. Aí pronto, Trend Quality já está aqui embaixo, ó, já apareceu, certo? E vamos colocar agora o Bull Power. Você digita lá, clica, nova janela interna, inserir. E depois você já pode fechar. Já estão os dois aqui. Antes de começar a explicar eles, tem mais um detalhezinho. O Bull Power você pode ver que ele está apenas
com esse tipo de coloração. Então você clica nele, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Você clica nele, vem inserir regra de coloração, vem aqui no mais, e aí você vem aqui, ó, Bull Power Color, que foi justamente o que você importou, a regrinha de coloração que você importou. Aí você clica e clica aqui no Bull Power e insere. Pronto. Automaticamente o Bull Power já vai estar nessa coloraçãozinha que é bacaninha, tá bom? Como é que a gente procura utilizar essas duas ferramentas? Da seguinte forma, observe bem. O volume do Bull Power, ele muda conforme o movimento do preço vai crescendo. Se é um movimento forte, uma tendência que está se formando para cima, ele automaticamente vai criando uma onda para cima. Se a onda é vendedora e os vendedores estão vindo, ele cria uma onda para baixo. Ele vai para o 0 a 0 e inverte, tá bom? O Trend Quality da mesma forma. A única diferença é, no Bull Power, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, para ficar fácil para você. No Bull Power, pronto, isso daqui que tem uma boa transição. No Bull Power, você só vai ter uma cor, certo? Mas você vai conseguir ver uma forte agressão, você vai conseguir ver se os vendedores de fato estão acumulando uma grande agressão, estão botando muito lote, tá bom? Tá aqui uma grande queda. A princípio estava comprador, Bull Power comprador nessa subida, depois ele virou para vendedor, depois vira para comprador novamente. Aí o Trend Quality, o que ele faz? Além de fazer basicamente o que o Bull Power faz, ele ainda tem uma coloração interessante e essa coloração nos ajuda na tomada de decisão. Por quê? Observe, quando o mercado lateralizou, o Bull Power ficou para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ou seja, lateral, mercado lateral, você não sabe o que fazer, não faça nada. Se os indicadores não estão indicando nada também, já é uma coisa a mais para você tomar uma decisão de ficar esperando. É como a gente falou nos primeiros vídeos, nós falamos isso daí. Quando o trader está clicando demais, alguma coisa errada ele está fazendo. Para você ter uma ideia, existem traders que esperam o momento inteiro, o dia inteiro para dar um clique apenas. E com um clique, ele resolve o financeiro dele do dia inteiro. Tá bom? E quando você vê um trader clicando demais, eu lembro que uma vez, quando eu estava iniciando, meu recorde de operações no dia foi, acho que 70 e poucas operações em um dia. Eu achava que quanto mais eu clicasse, mais dinheiro eu tinha. Mas na verdade, quanto mais você clica, mais você se expõe ao risco do mercado. Pode dar certo? Pode. Quem é scalper faz muita operação por dia, pegando meio ponto, um ponto, meio ponto, 2 pontos, e zera a posição e faz isso, entrando direto. Só que é um desgaste psicológico terrível, certo? É um desgaste psicológico. Já fui scalper, já passei por essa fase, não gostei. É uma fase que começou a criar em mim umas bolhas na mão, umas bolhas no pé, eu não sabia o que era. E quando eu fui no médico, ele falou, olha, esse tipo de situação que você está passando é uma reação do corpo, é um tipo de doença que se dá, um tipo de reação neurológica, que as toxinas, elas se acumulam nos extremos do corpo. E formam essas bolhas, é uma bolha que tinha uma babinha dentro, você estourava, virava uma ferida horrível, a minha mão ficou toda descascando, meus pés, e foi terrível. E ele falou, olha, isso é causado por estresse extremo. Algumas pessoas reagem dessa forma, e você é uma delas. Eu falei, poxa doutor, e não tem remédio, não tem pomada, não tem um tratamento? Ele falou, não, olha, você pode passar uma pomadinha por conta da ferida que se formou, mas a única forma de você se curar de fato disso daí é você deixar de ter estresse. Eu disse, pô, tá difícil, porque no mercado financeiro a gente se estressa todo dia. A gente é elevado ao nível de estresse extremo, tá bom? Então você vai ficar em um mercado que vai testar o seu emocional todo santo dia. Então você depende muito de realizar poucas entradas. Eu tremia o tempo todo, mão gelada, aquela coisa atônita. Existe uma pessoa que eu admiro muito no mercado financeiro, o Alisson Correia, eu faço parte da equipe dele, do Mastermind. E ele tem uma tremedeira assim na mão, porque ele foi da época também do pregão presencial. Então, por ter sido do pregão presencial, tomou muito grito, muito esporro, aquela gritaria toda dentro da bolsa de valores. Então, ele falou que naquela época muitas pessoas ficaram com problemas neurológicos. O pregão presencial acabou, agora é o pregão eletrônico, mas por se tratar de mexer com financeiro, com dinheiro, quando você vê aquele volume
vermelho no seu financeiro aumentando, cara, você fica com os nervos à flor da pele. Ganhar é muito bom, mas saber perder no mercado é essencial. Tá bom? Então esses indicadores é justamente para isso, para que você venha ter uma tranquilidade um pouco mais e quando estopar com consciência de que você tomou uma decisão errada ou você tomou a decisão certa e como o mercado é orgânico, ele virou e acabou a tendência que estava indo e acabou vindo contra você na sua cara e ponto final. Você estopa e entra na tendência que está a favor do mercado, tá bom? Lembre que o mercado ele é soberano. Um player pode até dar um grande movimento no mercado, mas uma andorinha só não faz verão. Vai chegar a hora que esse player vai cansar. E se o mercado, quando eu digo mercado é todo o conjunto de corretoras, de players, se eles quiserem botar na direção contrária e amassar aquele player que se posicionou de forma grande e exposta para todo o mercado é soberano. O mercado vai amassar, vai fazer o cara sangrar, tá bom? Então, se você quer nadar com tubarão, não sangre. Aprenda isso, tome isso como uma verdade, tá bom? Vou sempre falar isso para você. Então o que acontece? O Trend Quality, ele nesse momento aqui, assim como o Bull Power ficou para cima e para baixo, o Trend Quality também ele ficou nessa coloração cinza, tá vendo? Uma coloraçãozinha cinza e ficou para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando tá cinza, quer dizer que tá indeciso. O bom é quando você entra e o mercado tá assim, ó. Pegou aqui uma coloração forte e começou, ó. Agressão vendedora, agressão vendedora, agressão vendedora, daqui a pouco acabou. Acabou a agressão, ficou indecisão, ficou cinza, começou a tender para uma leve subida. E aí começou, ó. Subiu, subiu, subiu. E nesses tradezinhos você vai ganhando a sua querelhinha todo santo dia. Olha aqui, ó. Pense que não, nós estamos 18 pontos. É porque aqui eu deixo sempre assim para você poder ver com maior facilidade. Mas esses candles são um pouco maiores, tá bom? A proporção deles é mais ou menos essa daqui. Que aí tem como você ver, se você pega essa iniciozinho aqui de tendência, ó, crescendo, crescendo, volume crescendo e todo azulzinho, sem decisão, sem nada, aí ó, você vê a sua estratégia e vai, ó. Pô, 11 pontos, chegou aqui nesse momento, ele veio, perdeu, ó, ficou indeciso, entrou uma grande agressão vendedora, mas depois ele explodiu para cima novamente, tá bom? Então, esses indicadores são muito interessantes. Eles podem indicar, sim, uma entrada, tá bom? Podem indicar uma entrada, como pode também indicar para você uma saída. Se você, de repente, conseguiu entrar aqui, vamos supor, o dia começou, o dia está lateral, você conseguiu pegar o fio da meada aqui, de repente, nessa possível reversão de início de tendência, automaticamente, você pode ver que, ó, a agressão estava desde o início do dia, confirmando uma tendência de alta. Ó. Azul, 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 azul. Mas chega uma hora ó, que ele explode para cima. Pum, explodiu. Tá? Depois que ele explode, ele vem, tem essa queda de 10 pontos. Você já teria saído, mas caso você não tenha saído, o mercado se recuperou. Mas chegou aqui, ele começou a ficar, olha aqui, ó, indeciso. E depois o volume todo caiu. Ó. O volume caiu, você encerra a sua operação. Tá bom? O volume cai, você encerra a operação, por quê? O mercado é orgânico. Ah, Josias, mas a tendência é de alta. Tudo bem, a tendência é de alta. Mas você não sabe qual é o poder aquisitivo que os big players que estão atuando nesse mercado, eles têm. A qualquer momento, de repente, um BTG da vida, um JP Morgan, uns gringos, né? Eles podem simplesmente falar, olha, eu quero que você execute 10 mil contratos aí, não importa o preço. E o cara vem desabando o mercado, desabando o mercado, desabando o mercado. Ele pode fazer isso daí? Pode. Ele normalmente faz por várias pontas. Depois eu vou te explicar, quando nós estivermos falando de tape reading, eu vou te explicar como é que um big player ele atua e como é que você faz para poder identificar isso no dia a dia do mercado. Porque é muito importante você identificar o sentido que o mercado está dando e quando ele reverte, para você saber se é apenas um respiro ou de fato o mercado inverteu a mão e agora vai buscar a outra ponta. Para que você não seja pego no contrapé, queira fazer um melhoramento de médio de repente, achando que é só um respiro do mercado, você alavanca um pouco mais, o seu médio desce, e quando vê o mercado não volta para te dar o ganho, ele continua te amassando e pior, vai te amassar agora muito mais pesado, então seu stop vai ficar um pouco mais caro do que você pensaria que estaria. Então você aliando essas duas ferramentas, eu gosto de deixar sempre uma em cima da outra, independente da ordem, se é primeiro o Bull Power, depois o Trend Quality, ou primeiro o Trend Quality, depois o Bull Power, não importa para mim.
Eu só vou olhar aqui o volume, ó, porque o Trend Quality está azul e o Bull Power está me indicando um grande volume, certo? Um grande volume comprador, que é justamente o quê? Essa explosão. Então ficou azul e teve volume, eu vou comprar. Ficou indeciso e aqui também perdeu o volume, se eu estou comprado, eu vou encerrar a minha posição. Ou se eu não estou comprado, eu também não vou vender. Por quê? Por mais que o mercado aqui esteja caindo, mas nada está me indicando que essa queda é acentuada, que é uma queda com volume, que é uma queda robusta, que realmente querem derrubar o mercado, tá bom? Então, esses dois indicadores, eles vão basicamente fazer isso. O que você precisa fazer nesse momento? Nós já estamos encerrando o vídeo. Você vai pegar e vai começar a adaptar o seu olhar para o Trend Quality e o Bull Power. Vendo o quê? Você vai pegar, bota no Dow G ou Dow Foot, não sei qual mês que você está vendo, bota Dow Foot, tá bom? Que aí você vai ver qualquer mês que o mercado tiver aí. E você vai puxar simplesmente e vai começar a ver. Para quê? Para que você venha se adaptar com o indicador, o que é que ele está lhe mostrando e o que é que está acontecendo no mercado. Poxa, quando tem essa explosão, o que o indicador me faz? Lógico, ele não prevê, certo? O indicador, ele está te mostrando o que está acontecendo e a velocidade que aquilo está acontecendo. Então, dentro disso, você tem que agir rápido, porque se o indicador prevesse para você, ele estaria prevendo para centenas de milhares de pessoas também. Então, todo mundo iria ganhar dinheiro, ninguém nunca ia perder. Se o indicador, ele faz a previsão do tempo, ele não faz a previsão. Ele vai andando de acordo com o que o mercado está ditando. Ele vai te mostrando o que está acontecendo de uma forma um pouco mais clara. De repente, você não identificaria isso apenas olhando o gráfico, apenas olhando o tape reader ou coisa do tipo. Mas olhando o indicador como um auxiliar, como alguém que vai estar... É como se alguém tivesse o celular dizendo, olha, eu estou olhando que o mercado está assim, assim, assado. Poxa, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Olha, está aumentando, dá para fazer isso. É como se o indicador tivesse sentado do seu lado dizendo algo do tipo. Então, o indicador, você precisa aprender a olhar para ele. Você vai ter um olhar panorâmico das suas telas, mas sempre casando as informações de um indicador com outro, e assim você vai adequando o seu olhar nos indicadores. Quando nós estivermos falando um pouco mais à frente, já com as telas montadas, não vai dar para mostrar tudo, certo? Só no tape reader que eu vou conseguir mostrar geral, por isso que os indicadores eu vou mostrar de 2 em 2, por quê? Eu mostro de 2 em 2 e você vai treinando esses dois. No próximo vídeo você vai treinar mais 2, no outro vídeo você vai treinar mais 2 e assim sucessivamente. E você vai montar a sua tela de acordo com aquilo que você acha mais confortável. É obrigado você ter todos? Não, por isso que eu estou dizendo. Dá uma olhada, confere os meses, vê qual é o indicador que para você mais se adapta, o indicador que você achou mais interessante, que tem o maior nível de assertividade, que a entrada dele é a mais clara para você. E você vai colocando, vai alocando na sua tela para quê? Para que você também não tenha uma poluição visual. O meu, do jeito que está atrás, eu já me adaptei. Me deu muitas náuseas no início, muita dor de cabeça, o olho ficava tremendo, eu procurava dormir um pouco mais cedo, porque a dor de cabeça era imensa, até meu olhar se adaptar a tudo isso. Principalmente quando eu passei para a área do tape reading. Foi difícil aprender, foi difícil, demandou muito tempo, demandou muitas horas de tela. O que você vai precisar é de horas de tela. Se você não tiver isso, não importa o curso que você faça, você nunca vai aprender a operar da forma correta, tá bom? Você precisa de hora de tela, é abrir e fechar pregão. Esquece essa ideia da galera que está aí no mercado dizendo, olha, operei 9 horas, 9h30, tô com meta na mão, vou para a praia. Cara, esquece isso. Você tem que abrir e fechar mercado, abrir e fechar mercado. Josias, mas eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo. Cara, a Profit Chart tem um replay de mercado. Pega o replay à noite quando você chegar, 2 horinhas estudando por dia, abre o Profit Chart, senta a bunda na cadeira, conversa com sua família e fala, poxa, amor, meus filhos, olha, papai precisa estudar aqui 2 horinhas por dia. E não deixa ninguém te atrapalhar. Foca nisso que vai dar certo. Garanto a você, tempo de tela é tudo. Não adianta você só olhar indicador, só olhar isso. Não. Tempo de tela. Por quê? Seus olhos precisam se adaptar às estratégias, você precisa conhecer o mercado, saber que o mercado em algumas semanas, em alguns dias específicos, ele vai se comportar de algumas formas diferentes. No mês de julho, no mês de dezembro, é um mercado mais lento, você tem que saber o porquê disso, tá me entendendo? E tudo isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Então, você precisa conhecer um pouco mais do mercado. O problema é que as pessoas chegam no mercado já querendo ganhar dinheiro. E não é assim.
Quando você vai para uma faculdade, você tem a expectativa de em 5 anos se formar e talvez começar a ganhar dinheiro. Então, porque você vai chegar no mercado mais difícil do mundo de se ganhar dinheiro fácil, vai fazer um curso de 1 mês, de repente, e vai sair ganhando dinheiro à torta e direita. Não, você vai demandar tempo de aprendizado e tempo de tela é tudo, tá bom? Então, leva a sério isso. Pega esses indicadores, vai mostrando assim, vai mostrando para você mesmo, vai vendo, poxa, quando o mercado está lateral, olha que o indicador não mostra nada, é um mercado perigoso de se operar, poxa, o mercado engrenou uma tendência boa, o indicador aqui ele me deu um pouco atrasado, mas antes ele sinalizou tal coisa, esse sinal quero ver se repete, se casando esses dois indicadores, o sinal vai ficar legal. Por que eu quero somente esses dois aqui nessa tela? Porque esses dois casam muito bem. Se você observa, quando um está indicando uma coisa, o outro também está. E às vezes o Bull Power ele indica o início de uma tendência antes mesmo do Trend Quality. E aí quando você consegue entrar de repente pelo Bull Power, aumentou aqui, ó. O Bull Power, o Trend Quality ainda tava aí, de repente o Trend Quality ficou azul. Pronto, você já está no game. Confirmou, você fica com mais tranquilidade. Então você sabe que você pode prolongar um pouco mais a operação, tá bom? Então espero que você venha fazer isso daí que eu estou dizendo. Não pule nenhum vídeo. Assista exaustivamente, repita novamente e eu creio que você vai ser um tubarão nesse mercado que é cheio de sardinha, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo e vai treinar, hein?